Oi, cheguei para resolver com vocês mais uma questão do Enem de 2019. E a questão desta vez é uma das questões mais difíceis que o Enem teve nesse ano. Um desenvolvimento matemático bem complexo, contas gigantescas e fórmulas que a gente precisava saber decoradas. Vamos para a questão? Acompanhe comigo a leitura. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interno do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, A de 40 por 40 por 40 centímetros e B de 60 por 40 por 40 centímetros de faces de mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas, Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. A razão Ka sobre Kb é mais próxima de quanto? De 0,50, 0,67, 0,75, 1,33 ou 2,00? Essa questão, sem dúvida, foi a questão que mais exigiu tempo para se fazer rascunho na prova do Enem, pelo menos nessa versão de 2019. Acompanhe comigo o raciocínio e a execução da questão. Primeiro é importante você entender que os recipientes possuem dimensões diferentes. Aqui dentro, eu tenho a letra A para representar o objeto A e aqui para representar o objeto B com as suas dimensões devidamente indicadas. Como a questão fala de que um objeto foi colocado lá dentro, um cubinho de gelo, e depois de um tempo ele foi derretendo, qual é a explicação para isso? Fluiu o calor. O calor chegou até esse gelo, ele veio do ambiente externo e conseguiu entrar dentro desse recipiente. Isso quer dizer que ele conseguiu fluir para dentro. Isso nos leva ao conceito de fluxo de calor. O fluxo de calor é a razão entre o calor e o intervalo de tempo, ou seja, mede a rapidez com que o calor sai de um lugar e vai para outro. É como se fosse a velocidade de propagação do calor. Então a gente tem aqui a fluidez, o fluxo de calor. Esse fluxo de calor é descrito na lei de Fourier através da seguinte expressão: o fluxo de calor depende da letra K, que é a constante que representa o material utilizado para fabricar aquele certo objeto, no caso as nossas caixinhas. A letra A é a área que será atravessada pelo calor. O ΔT é a diferença de temperatura entre um lado e o outro lado dessa caixinha, ou seja, o lado de dentro e do lado externo. E a letra E é a espessura das paredes desse material. Eu comecei então aqui, calculando as áreas que esses objetos têm. Esse aqui possui uma área muito maior. A área é a soma das áreas das superfícies. Nesse caso aqui, a gente tem 6 faces, todas idênticas, todas de 40 por 40. Então a área vai ser 6 vezes o valor de 40 por 40, o que nos leva a 9.600 centímetros quadrados. Diferente da área do objeto B, ele tem uma área maior. Veja que agora, como ele tem uma área maior, ele tem duas faces de 40 por 40, que é essa aqui, e essa outra que está nessa extremidade aqui. E ele tem mais 4 faces de 60 por 40. Você pode ver essa primeira, a que está lá por trás, também tem 60 por 40. E essa que está em cima e a que está embaixo, que também tem 60 por 40. Aí eu somei todas as áreas para encontrar o número 12.800 centímetros quadrados. Então eu tenho as áreas. Veja que no decorrer da leitura da questão, a gente percebe que tem grandezas que são idênticas, como por exemplo, a espessura do material. É a mesma nos dois casos. Então não se precisa dar muita atenção à espessura, porque em algum momento ela vai sumir, ela vai cortar. A diferença de temperatura. Os dois objetos ao final estavam com a mesma temperatura.
porque eles começaram com a temperatura 0 e quando eles terminaram, o gelo ainda se encontrava a 0 graus Celsius. O que é que isso significa dizer? Que ele não terminou o processo de fusão e por isso não mudou de temperatura. Lembre-se que os processos de mudança de fase ocorrem a temperatura constante. Ele não mudou de temperatura, continuou a 0 graus Celsius. Vamos lá. Sabemos que o fluxo de calor é calor sobre tempo. Surge a pergunta: que calor é esse? O calor latente, o calor que faz o sólido virar líquido, ou que faz o líquido virar gasoso e assim por diante. Então eu troquei aqui pela equação que mede o valor do calor latente, que é o mL. Massa vezes calor latente de fusão. Agora eu peguei esse valor aqui, que é o meu fluxo de calor, e juntei com esse fluxo de calor aqui, da equaçãozinha lá da lei de Fourier. Juntei os dois, repeti essa parte aqui, e aonde tinha esse φ, o fluxo de calor, eu troquei por mL sobre ΔT. Pronto. Lembre-se que esse ΔT está minúsculo, ele representa o tempo que está acontecendo o processo. O T maiúsculo é a temperatura. Pronto. A pergunta da questão é para a gente fazer a razão, ou seja, a divisão entre o K do material da caixinha A dividido pelo K da letrinha B. Então eu vou precisar isolar a letra K. Então o que eu fiz? Passei a letra E por outro lado, ela veio multiplicando. Trouxe esse A e o ΔTzão para cá e ele veio dividindo. Olha como ficou. Ficou dessa forma. A letrinha E veio multiplicando o M e o L, olha aqui. E o A e o ΔT maiúsculo vieram para cá na parte de baixo. Pronto, está resolvido. Se juntaram a esse ΔTzinho que já estava aqui. Como eu vou dividir o da letra A pela letra B, então foi o que eu fiz aqui. KA sobre KB. O KA está aqui em cima. Letra E, M, tudo da letra A. Tá vendo aqui? Eu não precisei identificar o E, porque é o mesmo para os dois. Eu vou cortar aqui. O MA eu tive que diferenciar do MB, porque, segundo o texto, foram massas diferentes. No caso de B, ele derreteu o dobro, então houve mais energia envolvida no processo. Conseguiu derreter o dobro da massa que tinha em A. LF, o calor latente, eu não precisei separar, porque é a mesma substância, água, o mesmo calor latente de fusão. A área, são áreas diferentes, então eu coloquei área A e área B. A variação de temperatura é a mesma, né? Não houve, assim, o ambiente interno está na mesma temperatura para os dois, que é de 0 graus Celsius, e o ambiente externo também, então não há diferença de temperatura entre os dois ambientes, é o mesmo. E o tempo em que o processo se decorreu, que foi o mesmo intervalo de tempo. Lembre-se que eu estou dividindo uma fração por outra fração. Aí a gente pega a primeira fração, que é essa que está em cima, e multiplica pelo inverso da segunda. Quando eu faço a multiplicação, aí eu percebo que esse T maiúsculo de cima vai cortar com esse T maiúsculo que está aqui embaixo. Esse T minúsculo de baixo corta com esse aqui de cima. Esse LF que está em cima corta com esse que está embaixo. A letra E que está em cima corta com a letra E que está embaixo. E você vai sobrar quem? O MA e a área de B. O A de A e a massa de B. Tá aqui, Segundo o texto, a massa que derreteu em B foi o dobro da que derreteu em A. Então, em vez de colocar MB, eu coloquei o dobro de MA. Para que eu pudesse novamente fazer mais um corte aqui. Então, vai sobrar 12.800 dividido pelo dobro de 9.600. Então, você vai multiplicar esse valor por 2 e vai fazer a divisão. E vai encontrar uma dízima periódica, 0,66666, que a gente vai arredondar para 0,67. Partir para a questão e marcar a alternativa correta. De fato, uma questão com um desenvolvimento matemático muito cansativo e muito extenso. Mas a alternativa B está aí, para a gente marcar e ser feliz. Se inscreve no canal, deixa o teu joinha que a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau!